Bem-vindos a este webinar sobre Process Improvement e Process Mining. O objetivo desta sessão é fazer uma apresentação, obviamente genérica, sobre a utilização deste tipo de tecnologias nos processos reais de uma organização. E se calhar para começar, gostava de endereçar aqui aquele que me parece ser o problema-chave que este tipo de tecnologias ajudam a solucionar. E esse problema tem a ver com a forma como hoje conhecemos os processos quando temos que o fazer. Não é? Juntamos uma equipa de gente que faz perguntas e que tenta ser o mais exaustivo possível, com uma equipa interna que conhece o processo e que responderá da forma que pensa ser que melhor descreve o processo que é executado. Estas pessoas reúnem e no final obtemos uma representação gráfica e uma descrição em papel, provavelmente da versão mais frequente de como o processo é executado. Com esta ferramenta, aquilo que fazemos é partir da premissa contrária, ou seja, tudo hoje em dia o que é executado por utilizadores é guardado em logs aplicacionais e em bases de dados. E aquilo que nós fazemos é ler esses logs, combinamos essa informação, tentando manter aqui a integridade da mesma, e a partir dos algoritmos do Minit somos capazes de gerar os processos tal qual eles são efetivamente desempenhados e não como presumivelmente a variante mais comum é executada. Essa representação é algo parecido com isto que está aqui, já vamos ver a solução propriamente dita, mas enfim, aqui é possível ver de imediato que o processo é apresentado um fluxo com as suas diferentes tarefas e com uma representação aqui a vermelho e estas linhas mais carregadas que nos permitem logo, para a métrica que estamos a aferir e que neste caso é duração média, permite-nos desde logo ter uma percepção de onde é que estão os principais constrangimentos e digamos assim, as oportunidades de melhoria no processo. Conseguimos também ter uma visualização dos atores, ou seja, para além do processo que é executado, quem é que o executa e que relações têm entre si. Mais uma vez também aqui com uma notação que nos permite identificar imediatamente quais são as relações mais comuns, aqui nesta barra a carregado, ou quem são os recursos que, mais uma vez, para a métrica que estamos a aferir, quais são os recursos que se encontram mais sobrecarregados ou que consomem mais tempo ou o que quer que seja. A ferramenta é também uma ferramenta de comunicação, ou seja, parte do pressuposto que um dia o responsável do processo terá que se sentar perante uma audiência para explicar porque é que quer executar um determinado investimento ou porque é que quer introduzir uma determinada melhoria num determinado momento, e a ferramenta ajuda-o, enfim, com uma série de ferramentas de produção de estatísticas, de gráficos. Aqui, neste caso, o que estamos a ver é uma análise das várias variantes do processo, desde a variante mais comum, por onde passam a maior parte dos casos, até às variantes menos comuns, muitas vezes onde passa apenas um dos casos e que tem a ver com as exceções e por aí fora. É também possível aplicar filtros na análise dos dados. Este filtro que estamos aqui a ver é um particularmente interessante que nos permite, por exemplo, analisar o processo numa barra temporal, que é esta barra de tempo que está aqui, analisando, por exemplo, até uma determinada data e depois dessa data em diante todas as métricas para analisar, por exemplo, como é que se comporta o processo depois de introduzida uma determinada melhoria. Eu vou passar agora para a ferramenta propriamente dita. Do ponto de vista da organização, este é o ecrã inicial da solução. Está organizado em projetos. Quando a solução é utilizada, por exemplo, por um consultor, seria vulgar pensar que um projeto será cada um dos seus clientes e que lá dentro depois estarão os processos desses clientes organizados. Se estivermos a pensar numa utilização por parte de uma equipe interna de processo, um auditor interno, também será provável pensar que cada projeto será uma área da organização. Por exemplo, um projeto para a área financeira, um projeto para as compras, um processo para a área de supply chain, etc. Abrindo um destes projetos, encontra então os processos
que lhe dizem respeito, que lhe estão associados, aqui organizados. Neste caso tenho 2 processos documentados, um de aprovação de faturas e outro de gestão de encomendas. Eu vou abrir o processo de aprovação de faturas e reparem que o que o sistema fez a partir da leitura dos logs aplicacionais e das bases de dados foi criar esta representação que me diz exatamente que fluxo toma o meu processo, sendo que aqui dentro das caixas estão as diferentes atividades que são executadas e entre as caixas temos estas ligações que nos dizem basicamente, neste caso, quais são os tempos de espera, ou seja, entre uma atividade terminar e a seguinte se iniciar. Reparem que o valor que estamos a ver aqui nestas caixas a negro dentro das atividades tem a ver com a métrica que estamos a aferir. Neste caso, a métrica é uma métrica de performance. A performance aqui é entendida como tempos médios, e estamos a ver, aliás, tempos, e estamos a ver aqui o tempo médio de execução da tarefa, mas poderíamos analisar outras métricas como o tempo máximo de duração, o tempo médio de duração, a duração total, etc. E em face desta métrica, então, temos também aqui uma anotação que nos diz, olha, de todas as atividades, esta é aquela que, para a métrica que estás a avaliar, nos dá uma indicação de que pode estar aqui um estrangulamento ou uma ineficiência qualquer. Não é estranho que seja num processo de aprovação de faturas, que seja uma atividade que tem a ver com a aprovação, não é? Porque a aprovação não é um processo automático, requer que alguém analise e, portanto, é normal que aqui esteja a maior parte do tempo consumido. Notem também que estamos a olhar apenas para 33% das atividades, ou seja, o que o sistema fez foi uma simplificação do processo, mostrando-nos apenas o seu caminho mais comum, com 33% das atividades representadas. No entanto, eu posso, obviamente, querer focar-me nas exceções, e nesse caso o que vou fazer é dizer, não, eu quero ver todas as atividades, e reparem que, neste momento, abriu aqui um ramo do nosso processo e passou a estar identificada aqui uma atividade como sendo aquela que parece ser a crítica face à métrica que estamos a aferir. No entanto, como estamos a ver a totalidade das atividades, é preciso perceber também que, apesar de esta atividade consumir mais tempo em média que as demais, provavelmente é executada menos vezes que as demais. Portanto, uma modificação nesta atividade poderá não produzir um impacto global tão significativo como, por exemplo, se fizéssemos essa alteração na outra atividade que vimos há pouco, quando apenas tínhamos representado 33% das atividades. Dizia-vos que estamos a olhar para métricas de performance, temos também métricas de frequência que nos medem não os tempos, mas sim as repetições e as contagens. Neste caso estamos a contar, estamos a ver aqui nas caixas a negro, uma contagem de todos os casos. Um caso, num processo de aprovação de faturas, é uma fatura, e estamos a ver quantos casos é que passam por cada uma destas atividades. Reparem que aqui passam 6.095 casos, de um total de 5.330 faturas que iniciam o processo, o que explica aqui a diferença de forma positiva para esta contagem é provavelmente o número de repetições que esta atividade tem para cada fatura. E isso é algo que podemos também analisar, porque as repetições também cá são descritas. Neste caso temos aqui que chegam a existir 4 repetições desta mesma atividade para uma única fatura. Bom, uma outra vista interessante é aquela que nos dá não as atividades que são desempenhadas, mas sim quem as executa. Este é um processo relativamente complexo, onde intervém muita gente. Estamos a ver aqui 100% dos recursos. Mais uma vez, aquilo que vamos fazer é diminuir um bocadinho aqui o foco da nossa atenção e mostrar apenas os 38% dos recursos que mais frequentemente são analisados. E eu, se calhar, vou escolher aqui uma métrica de performance e vou escolher a duração média. E, mais uma vez, aqui podemos ver as relações entre os recursos e quais são os recursos que, em face da métrica que estamos a avaliar, parecem apresentar aqui uma oportunidade de melhoria. Muitas vezes,
estas oportunidades de melhoria são perfeitamente explicáveis, ou seja, a Ilana Torres, neste caso esta colaboradora, consome em média 4,16 dias para executar as tarefas que tem em mãos, o que pode ser perfeitamente explicado pela complexidade das tarefas ou pela sua não dedicação total a uma determinada tarefa, ou o que quer que seja. Vou abrir novamente aqui a vista de processos e falar-vos um bocadinho aqui das ferramentas que nos permitem, então, analisar a informação. Uma delas tem a ver com a aplicação de filtros. Vou só eliminar estes filtros que estão aqui colocados e vou, por exemplo, adicionar aqui um filtro de calendário e aproveito para fazer notar aqui algo que é interessante. Sendo isto uma barra temporal, com o número de processos que são executados ao longo do tempo, aqui representados neste gráfico, imaginando que eu, algures aqui, introduzi uma modificação num processo, posso perfeitamente analisar o comportamento desse processo antes da introdução da modificação e, a seguir, aplicar um filtro que me daria o comportamento desse processo depois da introdução da modificação. Reparem que, cada vez que eu altero no filtro, o sistema vai me indicando aqui o número de casos e o número de eventos que são executados com base no filtro que eu acabei de aplicar. Eu poderia ainda dizer, dá-me apenas os processos que se iniciam depois desta data. Ou seja, não quero analisar processos que eventualmente tenham iniciado antes desta data, que venham a terminar depois desta data e que, portanto, seriam inventariados também, mas apenas aqueles que se iniciam daqui em diante. Um outro elemento interessante, ou se quiserem dois outros elementos interessantes e que são do ponto de vista da comunicação também importantes, são a possibilidade de gerar gráficos a partir de qualquer uma das informações do sistema. Eu posso criar novos gráficos, enfim, e dizer o que é que quero ver em cada um dos eixos e, com base nisto, depois criar uma ferramenta que possa apresentar perante uma audiência qualquer, ou avaliar qualquer uma das estatísticas, desde aplicando as métricas, que estão aqui na barra do lado direito, a qualquer um dos elementos do meu dataset, desde atividades, casos, recursos, etc. Okay? E com base nisto obtenho todas as estatísticas relativamente a este elemento face à métrica que estou a avaliar, desde frequências, desvios padrão, durações máximas, médias, repetições, por aí fora. Um outro elemento importante em termos analíticos é a possibilidade de animar um processo. Eu vou chegar aqui a esta barra de animação para o início, para que ele possa ser percorrido ao longo de um determinado período. Eu aqui vou dar início à simulação e vou ver as horas a passar muito rapidamente. E o que é que isto nos permite ver? Aqui os processos a acumularem-se ao longo do dia numa determinada atividade. Reparem, esta atividade e esta, que nos dizem, é aqui que ao longo do dia os processos se vão acumulando. Obviamente aqui estamos a percorrer as horas como se fossem segundos, um bocadinho mais rápido que isso. Se fosse um processo fabril que demorasse alguns meses, poderíamos acelerar a velocidade a que simulamos, usando este controle que me diz qual é que é a velocidade da animação que quero imprimir, uma vez que num processo fabril provavelmente não iria ser suficiente estar a ver hora a hora a passar. Finalmente, análise de variantes, um outro elemento importante. Tipicamente as pessoas descrevem os processos apenas na sua variante mais comum, e reparem aqui a variante mais comum é esta, que tem 11 passos e que foi percorrida por 2.648 das nossas cerca de 6.000 faturas neste dataset. No entanto, reparem que para além desta variante mais comum, depois existem todas as outras variantes que tipicamente são exceções, algo que não estava previsto no processo e que foi executado, sendo que algumas delas chegam a ter 21 eventos, 24 eventos e até mais. Por exemplo, esta variante 18 tem 24 eventos e foi percorrida apenas por 7 faturas, o que pode indiciar aqui que há uma exceção, uma ineficiência que seria importante corrigir.
Estas 7 faturas estão aqui identificadas e eu consigo, para cada uma delas, ver exatamente qual foi o seu percurso, e onde é que a maior parte do tempo foi consumido. Mais uma vez, não é estranho que o consumo do tempo num processo de aprovação de faturas seja em tarefas de aprovação, e é basicamente aqui que estão os tempos consumidos. E como estas tarefas se repetiram, reparem, há uma aprovação, há aqui outra aprovação, já antes havia aqui uma outra aprovação. Temos então 24 passos, ao invés dos 11 com que tipicamente um processo destes deveria ocorrer. Bom, resta-me falar aqui da forma como a informação está organizada e como é que se chega a esta capacidade analítica, e basicamente chega-se aqui através da construção de data sources, que são basicamente conjuntos de dados extraídos de diversos sistemas aplicacionais, pode ser apenas um. No caso da aprovação de faturas, é fácil pensar que esta informação pode estar presente apenas num único sistema, no ERP da organização, mas outros processos existirão onde provavelmente a informação passa de sistema para sistema e podem estar aqui incluídos N origens de dados num único data source. O data source, eu vou abrir aqui este de aprovação de faturas, pode ser descrito quase como uma grande folha de Excel que tem um conjunto de campos obrigatórios, nomeadamente o Case ID, que no caso da fatura é o identificador único da fatura, a atividade, a data de início, a data de fim, o recurso que executa, e depois existem aqui uma série de colunas que têm esta notação order e que basicamente, processo a processo, descrevem o processo em particular que está a ser analisado. No caso da aprovação de faturas, temos o centro de custo, temos o fornecedor, temos os valores, temos uma indicação de se está ou não está já contabilizado, etc. Noutros processos de outra natureza, teríamos outra informação que descreveria o processo e que serve essencialmente para poder depois ser filtrada e permitir uma análise um bocadinho mais fina da informação. Aqui estamos a ver, eu comecei por dizer que isto poderia ser comparado a uma grande folha de Excel. No entanto, é importante dizer que este sistema está preparado para trabalhar Big Data e, portanto, de facto, o que está aqui em causa será informação em volumes muito grandes. Uma vez identificado aqui cada uma destas colunas, poderíamos então descrever o processo e importá-lo aplicando os algoritmos que permitem ter aquela representação que vimos há pouco do ponto de vista de navegação. Estes eram os elementos que vos queria mostrar. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.